Quando a gente está falando de animação direta e posição-chave, a gente está falando sobre duas técnicas específicas que têm a ver com a ordem que você faz os desenhos justamente na hora de animar. Existem duas abordagens diferentes no processo de animar. Na primeira, Straight Ahead, que é a animação direta, as cenas são animadas quadro a quadro, do início ao fim, nessa ordem. Papel 1 é o papel 1 que vai aparecer. O papel 2 é o papel 2 que vai aparecer. O papel 3 desenhado é o papel 3 desenhado que vai aparecer. Só nessa ordem. Enquanto a pose to pose, que é a posição-chave, envolve desenhar uns poucos quadros chaves primeiro, para depois preencher os intervalos de transição. A animação direta é a mais antiga, tradicional, primeira vez que alguém animou na vida, fez assim, provavelmente. Pegou o primeiro desenho, pegou o segundo, pegou o terceiro, e assim foi. Significa animar sequencialmente, criando pose após pose, desenho após desenho, linha reta, né? Ordem cronológica que eu disse. Do primeiro ao último da sequência. Nesse método, o animador só sabe como a cena fica no final de todo o trabalho. Porque se eu só estou desenhando um a um, eu só vou ter o resultado final ali quando eu, vamos dizer, num método manual, né? Quando eu passar aquelas folhas até o final. Então, se eu animo, sei lá, tem uma ação de 4 segundos. Se eu animo diretamente 2 segundos, eu só consigo ver metade da ação. Não consigo saber como que vai ser até o final. Ah, mas isso seria ver o futuro. Mais ou menos, porque a gente tem outro método que tem outras vantagens, justamente por isso, porque a gente consegue ver o final do desenho antes de a gente terminar o processo. Vamos pegar aqui alguns bullet points das características desse processo, né, de animar diretamente. Você fica mais aberto à criatividade durante o trabalho, porque basicamente você não tem ponto de chegada definido, você tem um desenho após o outro. Continue a nadar. Pode resultar em animações mais fluidas e com aparência mais natural, porque, de novo, você consegue ter um feeling desse processo, bem, na ordem que ele acontece, né? Apesar dos animadores conseguirem... Editores de vídeo também fazem isso, né? Trabalha fora da ordem, né? Cronológica que vai aparecer. Quem edita um filme, por exemplo, não necessariamente vai editar a cena de abertura e, por último, vai botar os créditos. Não é necessariamente assim. A gente tem uma habilidade do tempo. Mas quando você anima, que hoje em dia a animação direta também é muito conhecido como hand-draw animation, né? Que você faz ali à mão, pode ser num tablet, pode ser no papel e depois imprimir não, né? Escanear. Isso te dá uma fluidez maior, porque bem no momento do movimento é quando você não tem ele planejado na frente, então você pode mudar, você pode ver o que aquele movimento está pedindo, para onde aquela fluidez está indo. Vamos dizer que no olho é mais fácil de ver se o seu movimento está indo na direção que você quer, né? De um jeito mais fluido, de um jeito mais suave, digamos assim. Pode trazer resultados muito espontâneos e elaborados, especialmente bom para ações rápidas e intensas. Porque, de novo, se você tem geralmente ações rápidas e intensas, não é só por elas serem rápidas e intensas. É porque esse tipo de ação tende a ser mais imprevisível e ser mais explosiva. Então, para você ter esse timing, que também é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, para você ter esse tempo mesmo de fazer aquilo funcionar, às vezes depende. Aí você tem esse controle, quando você vai animando diretamente, quando a ação é muito rápida, quadro a quadro, você consegue ver, ó, nesse quadro é isso, nesse quadro é aquilo, nesse quadro ao contrário do pose to pose, você já precisa ter muito bem definido na sua mente, ou no seu planejamento, já vai chegar lá também, qual vai ser o fim dessa ação, qual vai ser o fim, e todo esse movimento vai estar comprimido ali dentro do que você planejou, né? Do começo e do final, você vai ter que achar o meio do caminho. Você não, nem sempre, né? Nas aulas que a gente teve de motion, a gente falou sobre isso, né? De como hoje em dia os computadores fazem muito do trabalho pesado, digamos assim, né? Do trabalho intermediário. Mas você fica meio que encurralado ali quando você tá no pose to pose, não da animação direta. Na animação direta, a gente consegue fluir. A gente pode pensar em animação de eventos de forças da natureza, né? Ordem natural. Fogo barra incêndio, né? Que aí fogo é uma coisa muito imprevisível. Faz sentido você animar mão a mão e você vai sentindo o feeling ali do que é fogo. Chuva, vento, né? Forças da natureza. O que eu diria, olha, o que você acha? A animação direta é bom para exercício. Cara, pra você estar é ótimo, porque você faz toda a sua linha de pensamento aqui, ó. Como que o tempo funciona nos termos de animação, sabe? Tipo, tem nada pra fazer, quero treinar. Pega um papel,
faz igual os iniciantes da Disney. Um livrozinho, um caderninho em branco, um papel. Desenha uma bola quicando. Aí desenha do próximo. Assim, é muito tranquilo de você fazer um exercício, né? Você pega, tá fazendo nada, lápis, caneta, papel. Arte abstrata, eu gosto. Sabe aquele... É meio, às vezes, arte... Olha, coisa de gente viajada, sabe? Caraca, essa animação aí do nada vira essa flor, vira uma bola de futebol, que aí vira um outro negócio, que vira uma pessoa correndo, que aí viram esses morphs, essas transformações de forma, sabe? Isso muito provavelmente é straight ahead, é animação direta. Você vai... A pessoa que fez aquilo, ela fez 1 a 1 pra conseguir trazer essas coisas meio absurdas. Você pensa assim, como que a pessoa planejou pra animar isso? Provavelmente ela não exatamente planejou, né, no storyboard. Ela foi lá no quadro dela, a arte dela foi dando pra ela, entendeu? Às vezes, a nossa mente nos dá as vozes por meio dos quadros e frames. Então, eu acho que a animação direta é muito boa pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de expressão. Então, se você quer se exercitar, né, quero começar agora, eu quero continuar com os exercícios de motion, papel, lápis, balsa em ball. Perfeito. Trouxe o exemplo do animação direta. O que é meio louco, né? Mas pela fisicalidade da técnica, você precisa fazer straight ahead. Você planeja todos os seus movimentos, né? Você faz storyboard, você até... Mas, como não é desenho, são literalmente bonecos. Esses bichinhos aqui, literalmente, são bonequinhos com pelinho, tem um cenáriozinho ali, miniatura. Eles fazem tudo. É uma câmera que capta isso por uma sequência de fotos, né? É assim que a gente faz o stop motion. Eu, naturalmente, vou ter uma sequência na ordem, porque não faz sentido. Imagina o meu bonequinho Mr. Fox, o Senhor Raposo. Eu tenho ele na pose do começo. Por que eu vou botar ele na pose do final? Fotografar ele na pose do final e depois botar ele na pose 2? Não tem porquê. Então, necessariamente, tem que ser uma animação direta. Entende? O meio, de novo, se você quiser fazer um stop motion pose to pose, não é... Por quê? Por que você quer fazer com a sua vida? Não precisa. Stop motion, a gente já sabe que é straight ahead, animação direta. Vamos passar para o pose to pose. Então, vamos ver nesse esqueminha aqui, ó. Vamos ver nesse primeiro bonequinho ali, ó. Tá vendo os bonequinhos meio cinza atrás do bonequinho amarelo? No segundo bloco aqui, ó, do pose to pose, ele já mostra outro jeito. Vê que a gente tem 3 bonequinhos amarelos. É como se o animador, né, o desenhista, ele pegasse, tá bom, fiz esse primeiro desenho, assim que eu quero que a minha cena comece, assim que eu quero que o meu personagem entre em cena. Ele desenha a cena 2, que fala, essa é a ação que eu quero que ele faça. Ele vai fazer o quê? Pular esse penhasco, pular esse buraco aí. Essa é a minha cena extrema, né, um dos extremos da ação. E depois o 3. Chegou, acabou minha ação. O que tá no meio do caminho, ó, esses bonequinhos mais claros ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver mais profundo. É depois, né? Você já fez a sua animação, uma base pra sua animação. E aí depois você pega os seus desenhos intermediários e faz de novo, né? Você passa como se fosse fazer uma segunda passagem nessa cena, né? Passa de novo na cena, faz os seus bonequinhos intermediários pra gente complementar os frames, né? Complementar a ação. O artista começa a esboçar uma sequência definindo as poses principais e estimando aproximadamente em qual quadro cada uma delas deve estar. Essas poses, conhecidas como poses extremas, são criadas primeiro. As mais poses de transição, chamadas de poses intermediárias, podem ser feitas automaticamente por interpolação de software. Mas para resultados aceitáveis, em particular para aplicar os princípios que estamos estudando e para eliminar a aparência mecânica da animação computadorizada, é necessário trabalho adicional. Esse segundo parágrafo diz o quê? Quando a gente está lá, por exemplo, no nosso querido After Effects, ou em outros softwares de edição, de animação, a gente tem, de novo, muito desse trabalho pesado, robusto e manual salvo, né? Tipo, eles têm muito desse tempo salvo pra gente. O computador faz. Então, quando a gente tá animando no After, você pode considerar que a gente tá animando pose to pose, né? A gente tá animando posição-chave. Tanto que o que a gente chama, o nosso querido pontinho lá, que a gente anima, keyframe, quadro-chave. É aquele quadro que vai determinar. Isso tem raiz nisso aqui. É sobre isso que esse método tá falando. Tipo, a gente fez a interpolação, quem faz pra gente, graças a Deus, é o computador. Né? As tecnologias digitais vieram aí pra ajudar a gente nesse sentido.
Mas tem tudo, né? Seus prós e contras. Quando a gente faz esse processo direto pelo software, não vai ficar perfeito, ele vai seguir uma linha reta quando a gente pensa em seguir arcos, né? Que a gente vai falar logo. Ele não pensa na velocidade, na continuidade. Ele não é tão esperto, né? Ele faz algumas coisas automáticas, outras... A gente mesmo tem que fazer, né? Enfim, a animação moderna, digamos assim, né? Contemporânea, o motion design, é majoritariamente pose-to-pose, posição-chave. Feito a cada N, né? Uma quantidade X de quadro. Pode ser 10, pode ser de 10 em 10 quadros, pode ser de 5 em 5, né? A animação tradicional é feita de frame a frame, quadro a quadro, né? Que a gente chama animar em 1 a 1, ou em 2, né? Que a cada 2 frames você faz um desenho. 2 frames, um desenho. E aí a gente chama de animar em 2. Então, geralmente, quando a gente está em posição-chave, né? Você tem um número X de quadros ali que você quer para sua ação. Então você determina, vou fazer meus animatics, meus extremos, numa taxa X, numa taxa Y. É mais livre, né? Esse primeiro processamento. Aí depois você faz os in-betweens. Basicamente, você vai ter que fazer mesmo. Não tem problema você deixar uns para trás. Deixa você fazer o planejamento primeiro, ver se vai dar certo. E depois, preenche tudo. O exemplo, então, olha os bonequinhos ali. São os meus extremos. Eu tenho o começo da minha ação, o bonequinho se preparando ali para mergulhar. E, bem, ele efetivamente caindo, que a gente imagina que seja uma piscina ali fora de quadro. Aí, depois, eu desenho os extremos. De novo, quais são as movimentações mais extremas que esse personagem, no caso, vai fazer, né? A parte mais extrema dessa ação. Quando você vai pular, você tem pontos, ó, que você abaixa bastante, aí depois você pula, aí você cai de novo, porque a prancha ali tem uma elasticidade, depois ele vai pro alto. Essas são as poses mais extremas, e é geralmente isso que a gente quer controlar, tá? O quão extremo você vai na sua movimentação. Aí você faz segundo esses dois, tipo, beleza, destrunchei esse movimento, já viu quais são as partes importantes. Faz o meio entre elas, é meio que em camadas, né? Cebolas, tipo, faz o meio do meio, aí depois o meio do meio, até não sobrar mais frame pra você fazer. E segundo, os extremos e depois os intermediários. Você ainda tem aqui, ó, uma camada antes de... Vai ter mais um processo de desenho, né? Antes essa animação tá pronta, digamos assim. E os meios do meio, ó. Os bonequinhos pretinhos são já os in-betweens, né? Que eles chamam de mais intermediários, assim. Que é, tipo, pra dar fluidez, pra dar aquele toque de finalização, de lixei essa animação tá lindinha, pra deixar tudo muito bem fluido. Então, dá. Você pode fazer a sua animação no método straight ahead, animação direta, ou na posição chave. Cada método tem suas vantagens e desvantagens para cada tipo de cena, né? Então não é tipo, absolutamente pose-to-pose é o melhor. Absolutamente esqueçam o pose-to-pose, vamos todos animais straight ahead. Não necessariamente. Você vê a sua cena, vê o que faz sentido. De novo, treine e prática, não no ofício, mas choices, né? Escolha. Cada escolha é uma renúncia em sua vida. Então, eu botei esse GIF apenas para ilustrar isso, né? Nas formas de animação computadorizada, seja 3D, seja 2D, né? Usa o After Effects, usa um Animate da vida, um Toon, pose-to-pose, tá? Você muito provavelmente está no pose-to-pose, a não ser que diretamente declarado otherwise.